my own world of make-believe. Kids screaming in the cradle. A escravidão indígena aconteceu aproximadamente no século XVI. A escravidão foi a saída de Portugal para resolver os problemas de mão de obra para a colonização brasileira. Durante o século XVI, os portugueses escravizaram os índios brasileiros. Essa escravidão não durou tanto tempo, devido à dificuldade de escravizar o indígena. Os indígenas resistiam e entravam em conflitos diretos com os colonos. A cultura indígena era adepta da pesca e da caça e não trabalhavam visando lucros. Eles não eram capitalistas como em outros lugares. E por isso os portugueses encontraram inúmeras dificuldades de escravizá-los, pois os índios gostavam de sua liberdade. E eles estavam sendo escravizados em sua própria terra. Nessa época, prender indígenas virou profissão para trabalhar nos engenhos. Esses homens que caçavam os índios eram chamados de bandeirantes. Alguns desses indígenas eram livres, faziam alianças com os portugueses e continuavam em suas aldeias. Esses eram chamados para defender o território contra a invasão de algum estrangeiro ou contra grupos indígenas que se revoltassem contra os portugueses. No ano de 1757, os escravos indígenas foram declarados livres. Desse momento em diante, não poderiam mais ser atacados e vendidos como escravos. Entretanto, os ataques às aldeias continuaram, com a intenção de tomar as suas terras. Ainda no século XIX, contra eles era permitido fazer uma guerra justa, isto é, invadir suas aldeias, prender seus habitantes e tomar suas terras. Atualmente, a Constituição da República do Brasil, aprovada em 1988, garante aos indígenas uma série de direitos, entre eles a demarcação de suas terras. Mesmo com essa garantia, as terras indígenas ainda são ocupadas por garimpeiros, madeireiros, grileiros, fazendeiros e empresas de mineração. E assim se deu a escravidão dos índios aqui no Brasil. Olá, boa tarde. Hoje nós temos aula de história, vamos encerrar o nosso conteúdo de história, tá? Então vamos começar por história. Olha só, na aula de história, né, no vídeo que introduziu aí a nossa aula, tá falando sobre as outras formas de escravidão indígena, isso não é? Então, aí lá na página 73 começam-se as atividades, tá? Falando sobre esse assunto. Ok? Olha só, o que vocês vão fazer? Você vai observar a sequência de cenas que está aí na página 73 e continua na página 74. Nós temos aí várias cenas relacionadas com a escravidão indígena, tá? O que se acontecia nessa época. E aí, depois que você analisar essas cenas, você vai enumerar as frases de acordo com a situação mostrada em cada cena, utilizando a numeração dos quadros. Cada quadrinho desse tem um número, né? Então, você vai ler as afirmações, ok? E vai enumerar. Olha só. Os visitantes construíram suas casas e os moradores indígenas estão abandonando o local. Visitantes montados a cavalo fazem contato com indígenas que habitavam determinada região. Os moradores indígenas perderam suas terras. Muitas pessoas armadas ocupam o lugar onde viviam. Depois que você fizer essa atividade, vem o vamos lembrar. Então, tem aí 3 questões para relembrar essa unidade do livro que está falando sobre, né, esse período de descobrimento do Brasil e também falando sobre, né, algumas características, né, desse período, o início da colonização, tá bom? Ao estudar o tema As Pessoas e os Lugares, quais descobertas você fez? Responda com as informações que você aprendeu. 1. O que aconteceu no dia 22 de abril de 1500? Lá naquela carta de Pero Vaz, né? Tá falando o que aconteceu nesse dia, né? Vocês, na verdade, vocês já sabem, né? Mas quem esqueceu, dá uma olhadinha lá. Esse fato representou uma descoberta ou uma invasão? Né? Nós analisamos muito essa situação, essa perguntinha. Foi uma descoberta ou foi uma invasão? Você vai dar a sua opinião, tá? Se você falar que foi descoberta, você tem que explicar por quê. Se você falar que foi invasão, você também tem que explicar por quê. 2.
As terras ocupadas pelos portugueses já eram habitadas por outros povos. Escreva alguns costumes que eles possuíam, que eram diferentes dos portugueses. Também na mesma carta de Pero Vaz de Caminha, ele descreve os costumes desses povos, né? Então você vai me falar aí, escrever alguns costumes que esses povos possuíam que eram diferentes dos portugueses. 3. Por vários séculos, as aldeias indígenas foram invadidas e destruídas. Você sabe por que isso aconteceu? Sabe, né? Nessas últimas 2 semanas nós temos falado muito sobre esse assunto. Por que essas terras eram invadidas e destruídas, tá? Então, eu quero que vocês coloquem, sabe, respostas completas, tá? Não resumam, tá? Tem bastante linha para escrever, para ficar assim bem rico aí essas informações no livro de vocês, ok? Aqui nós estamos encerrando o conteúdo de história do segundo bimestre, tá? Então aqui, essas páginas, né, essa unidade 2 do livro de história, vai servir para você responder o seu simulado e atividade Conectando Saberes que se inicia aí no dia 22, tá bom? Qualquer coisa me chamem lá no nosso grupo. Estarei aguardando as dúvidas de vocês.